O programa Quarta Dimensão alcança seus lares por gentileza da TV Vila Velha, trazendo revelações do Evangelho do Cristo. Se todos concordam que Deus se encontra em toda parte, eu não entendo a insegurança que o desencarne provoca. Verdadeiro pânico. O salmista escreveu: ainda que eu ande pelos vales das sombras da morte, não temerei males, porque tu estás comigo, Senhor. Salmo 23, versículo 4. Com certeza o Pai Eterno se encontra também nestas colônias espirituais que albergam entidades desencarnadas. Eles também precisam do Deus presente. Precisamos renunciar ao péssimo costume de confundir lições. Só esquece tais pérolas quem vacila e desatende a ensinamentos. Na cova dos leões ou na fornalha ardente, nem dores, nem morte aconteceram. Vejam só. Ninguém duvida da força e da misericórdia do Altíssimo. Se Deus é por nós, meus amigos, quem será contra nós? O assunto em estudo será: aprendiz de anjo é colega nosso. Na tradução de Ferreira de Almeida, o trecho de Isaías 14, verso 22 diz: como caíste do céu, ó estrela d'alva. O mesmo texto, traduzido pelo padre Pereira de Figueiredo, como Lúcifer. Como caíste do céu, ó Lúcifer. As palavras estrela d'alva foram substituídas pela palavra Lúcifer, que os teólogos imediatamente transformaram, não sei por que mágica, no príncipe dos demônios. Tem nada a ver. Esta figurinha, dizem os catedráticos, viveu no paraíso e tinha tal poder de sedução que enganou o próprio Jeová. Eu conheço humanos, pessoas como nós, claro, um pouco mais desenvolvida espiritualmente, e elas têm um grau de percepção que num segundo desmascaram vigaristas que tentam enganá-las. Por essa razão eu não entendo a ingenuidade dos teólogos tentando repassar essa história tão inverossímil. Uma história tão inverossímil como esta. Deus tem visão de raio-x, meus amigos. Senhoras e senhores, por favor. Deus não permitiria invasões disfarçadas no sétimo céu. O Lúcifer enganando Deus, isso é a coisa mais absurda do mundo. Deus enxerga até os pensamentos do homem. Na profundeza do seu coração, Deus enxerga. Substituição, bem analisada, até confirmaria a nossa pregação. Mas nós estamos longe disso, não queremos. O caldo cozido pelos catedráticos deixou tudo insosso e desagradável.
Jamais aceitaríamos a entidade criada eternamente para maldades, porque tais lendas desfiguram a imagem do Deus poderoso e amoroso também. Lúcifer é a primeira luz da inteligência, simboliza a primeira luz. E a estrela d'alva, com sua luz esmaecida, pode simbolizar esta realidade. Por isso, os dois símbolos foram aceitos como sinônimos. Claridade pequena de Lúcifer. Claridade diferente existe além dele. Depois nós conversaremos. Aquela parte egoísta da nossa figura humana, quando só enxergamos o próprio umbigo, é exemplo da primeira inteligência. Quando criança aprende a andar de bicicleta, se empolga e não aceita a partilha, ninguém chega perto, ela não deixa. Isto representa a primeira inteligência em ação, ainda egoísta, em que somente a evolução a transformará. Ainda com pouca experiência, mesmo que tenha 18 anos, depois de receber ensinos primários, o ser humano se torna exclusivista e inacessível. Não suporta dividir brinquedos. Ele brinca sozinho para não dividir. Marinheiro de primeira viagem detesta competidores. Equivocada pelas exageradas expectativas da sua inteligência ainda precária, ele se isola na pequena luz da estrela da manhã. Tudo que vem de fora é risco, na opinião deste aluno rebelde. Claro que nunca descartamos a influência do mal externo. O mal é nuvem que se alimenta de maus pensamentos. Todo aquele que pensa errado faz crescer esta nuvem. Onde a Bíblia fala em Satanás, ela se refere aos provedores humanos desta nuvem, que somos todos nós pecadores. Aquela nuvem que comete pecado é filho do diabo, diz o evangelista João, em sua primeira carta, 3:8. O mesmo João define: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não se encontra em nós. 1 João 1, versículo 8. A fascinação por quimeras nos arrasta, porque a nossa inteligência ainda não aprendeu a escolher o melhor. A primeira inteligência ainda não tem capacidade para escolher a superior. Lúcifer detém tão somente a primeira luz. Ele vai até um ponto e ali para. Ele nunca ultrapassou a claridade esmaecida da estrela d'alva. Por isso, nos tempos do Império Romano, esta figura mitológica foi confundida com o planeta Vênus. Os romanos enxergavam Vênus lá em cima e colocaram o nome de estrela d'alva. Infelizmente, em termos de evolução, ainda estamos longe do sol do meio-dia, quando segunda inteligência desabrocha com quem? Com o nosso Cristo. A claridade solar do meio-dia simboliza
a inteligência do Cristo. Esta é superior. Esta salva. Esta liberta. Quando a Bíblia diz: como caíste do céu, ó estrela d'alva, ela alude ao lendário anjo mau. Pelo menos é o que dizem os teólogos. Aquele anjo mau que eu interpreto como a saída da raça adâmica do Éden. O episódio mostra a violação da inocência. O sujeito era primário e de repente passou para a primeira inteligência. O apontado Éden também pode ser inocência anterior ao despertar da primeira inteligência. Vejam que a ignorância ainda não gerava pecado. Jesus disse: perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque eles estavam ainda naquela fase anterior à primeira inteligência. A estrela d'alva, depois de longa noite da ignorância primitiva, entroniza o karma medidor no ser humano, agora já sujeito ao pecado. A Bíblia definiu a abertura dos olhos do homem por símbolos. Esta primeira inteligência, no entanto, ainda se encontra saturada de equívocos, porque ela é pequena. A serpente rastejante do Gênesis, aquela serpente que se arrasta no chão, e a serpente exaltada por Moisés lá nas alturas, são símbolos bíblicos das duas inteligências. Disse Deus para a primeira serpente: andarás te arrastando sobre a terra e comerás pó todos os dias da tua vida. Gênesis 3, versículo 14. Duas serpentes, duas inteligências e duas naturezas distintas. Este predador chamado homem é potencialmente detentor de dupla personalidade. Serpente rastejante e serpente exaltada. Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem se levante para que crentes não pereçam. João 3, versículo 14. Percebam que o mestre se iguala à serpente exaltada. O mestre, ele próprio se considera simbolizado por esta serpente exaltada. Ele nada tem a ver com a serpente rastejante. Esta somos nós, enquanto não alcançarmos a segunda inteligência. Chamo a atenção de vocês para outro detalhe. A palavra seraf, plural, serafim, em hebraico, significa serpente. Curioso, não é? Teólogos apontam serpente rastejante do Éden como o diabo, ou seja, entidade eternamente destinada ao mal. Eu discordo totalmente. Não concordo. O primeiro nome da serpente possui letras que formam figura de anjo. É claro que não é amanhã nem depois. Daqui muito tempo nós nos transformaremos pela evolução. E neste ponto, amigos, nós faremos o primeiro pequeno intervalo em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, o nosso site está na telinha. E convidamos vocês para acessá-lo. Para a edificação, oferecemos mais de 300 palestras
no YouTube e no Facebook Live TV Ponta Grossa. Assistam e propaguem, por favor, para amigos e vizinhos. Percebam que se trata de serviço voluntário, com o único interesse de espalhar mensagem do Cristo. Dai de graça o que de graça recebestes. Aqui não se fala em dinheiro, meus amigos, nem ofertas. A gravação do programa Quarta Dimensão é feita nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitida pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela colaboração inestimável. Agradecemos da mesma forma aos diletos telespectadores que digitam saudações pela internet. Carregarei todas essas gentilezas na memória e no meu coração. Que o Cristo retribua a gentileza de vocês com bênçãos. E voltaremos ao tema. Aprendiz de anjo é colega nosso. Serpente Serafe condenada ao Éden se erguera do pó. 2 sílabas acrescentadas e ela se tornará serafim pelas leis eternas da evolução. Jamais ocorrerá privação eterna do bem, porque isso negaria nosso Deus amoroso. Vejam que a serafe se transformará em serafim. A serpente, que pretensamente desencaminhou Adão e Eva, se tornará anjo. Por isso eu digo, aquele aprendiz de anjo é nosso colega, porque nós estamos no mesmo caminho. Vai demorar um pouco, mas nós chegaremos lá. Deus jamais criaria anjos, como dizem distraídos leitores da Bíblia, porque se assim procedesse, estaria fazendo acepção de pessoas. Fazer anjo completo, perfeito, tudo bem, que nada, Deus não faria uma coisa dessa. Se fizesse anjos e os acolhesse diretamente no paraíso, estaria desmentindo suas próprias palavras de não fazer acepção de pessoas. Ele estaria fazendo acepção de pessoas. A verdade pura e justa é que ele cria espíritos inocentes e ignorantes, que a experiência de muitas vidas aperfeiçoará. O pecador de hoje se transformará num destes anjos dos céus. O pecador de hoje. Essa doutrina coloca o espírito do mal em quarentena, até que ele alcance a perfeição. Seria sadismo criar alguém condenado a viver eternamente distante do bem, distante do amor, distante da família e dos princípios de honestidade. Tamanha teimosia, meus amigos, é sadismo, com dose dobrada de nenhuma serventia. Que adianta o sujeito ficar torrando no inferno eternamente? Se milhões de adeptos da reencarnação acreditam nesta solução coerente, ninguém duvide que ela surgiu pelas mãos do Senhor. Duvido que alguém considere o inferno eterno como solução, só se for louco. Inferno é a aberração inventada por inquisidores lá no passado. Jesus chega e nos garante: o reino de Deus está dentro de vós. João Evangelista desmorona a expectativa dizendo que somos pecadores e que o pecador é filho do maligno.
filho do mal. O mistério se esclarece. Nossa personalidade dupla nos força a conviver em certo estágio da vida com a luz e com as trevas. Mas isto acontece de forma temporária, ninguém esqueça. Somos embarcação à deriva no grande mar. Todos se encontram no mesmo barco. O único que passou pela terra sem pecado foi Jesus. Algumas vezes perdemos a consciência e nem sentimos. Filhos do diabo nos identifica o evangelista. Prevaricadores contumazes é nosso apelido. Culpa de quem? A culpa é da primeira inteligência egoísta. Nós não chegamos lá. Tudo é difícil, tudo é cansativo, tudo é problemático. Nós tivemos tempo de analisar seus efeitos. Usamos e abusamos das suas ferramentas e devoramos até o fruto proibido. Abertura da mente antes da hora é coisa séria, amigos. Se continuássemos desprovidos de intelecto, não pecaríamos. Murmuram criaturas insatisfeitas. Nossos primitivos pais das cavernas não pecavam e nem sofriam. Por quê? Porque eles eram inocentes. Inocentes não pecam. Se fosseis cegos, não teríeis pecados, disse Jesus aos fariseus. Lúcifer caiu do céu como relâmpago no momento que perdeu a inocência. Quando os olhos se lhes abriram, ele percebeu que tombara em terra de espinhos e abrolhos. Na proporção do crescimento de nossa inteligência, cresce também o grau de culpa. O apóstolo Paulo escreveu que Adão carregou o pecado para nosso mundo. De forma especial, eu concordo, amigos. O homem do sexto dia foi inocente até a chegada de Adão. A malícia dos alienígenas adâmicos é que os sacudiu e tirou sua raça preguiçosa do marasmo e da imobilidade. Não fosse isto, e aquela raça estaria dormindo até hoje. O sono dos justos. Percebam o que disse a Bíblia muito depois do sexto dia. Não havia homem para lavrar a terra, e Deus já os havia feito no sexto dia. Aquela raça criada por Deus entregara-se ao dolce farriente da inocência preguiçosa. Multiplicai-vos era a única ordem do Criador que eles obedeceram. Só sabiam fazer filhos, comer e dormir tranquilos. Trabalho? Nem pensar em coisa tão pesada e cansativa. Os descendentes do homem do sexto dia foram inocentes e folgados, até a chegada de Adão e a sua raça. Nesta altura o caldo engrossou. A malícia dos alienígenas os sacudiu e tirou da inocência. Da indolência também, da preguiça. Aqueles homens primitivos aprenderam malícia no momento em que os adâmicos lecionaram malandragem. Naquele minuto foi criada a lenda ridícula de Satanás. A primeira luz da inteligência se acendera no planeta Terra. Jesus fotografou este momento quando disse: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Lucas 10, versículo 18. O planeta Terra não seria o mesmo.
Dali para frente, não. O padre Alberto Roden escreveu que a Igreja Católica usava hino chamado Exulte. Neste hino pascal, diz Roden, a liturgia festeja o pecado, considerando sua necessidade em determinadas situações. Ó felis culpa, ó vere necessarium adae peccatum. O pecado da raça adâmica destruiu-lhes a preguiça congênita. O ingresso no degrau novo colocou vergonha na cara deles. Vergonha de ser tão preguiçosos. Foi motivo de júbilo. Ó felis culpa, eles passaram a trabalhar. Pergunta baila na cabeça dos mais equilibrados. Você gostaria que seu bebê não crescesse? E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Tentador nenhum, meus amigos, esteve naquela famosa caverna, quando intérpretes distraídos apresentam Jesus humilhado pelo diabinho deles. Eu não tenho nada com isso, o diabinho é deles. Eu não conheço esse diabinho. Simplesmente aquilo representou teste de resistência do mestre, antes do definitivo ingresso na missão redentora. Todos os percalços, ameaças e regalias prometidas não passaram de medidores de até aonde chegaria o desapego do futuro Cristo. Jesus estava sendo testado por ele mesmo. O Nazareno e a sua consciência se harmonizaram. O Nazareno e o seu ego humano e carnal se digladiaram, é certo. A natureza esboçou a reação e insistiu, mas terminou se acomodando à vontade do Cristo. A natureza esboçou reação, vejam só. E Jesus rematou: não tentarás o Senhor teu Deus. Acima de tudo, Deus. É verdade que o Mestre disse no seu último dia de vida na terra: afasta de mim este cálice. Mas vejam, senhores, logo em seguida ele bradou: que se cumpra a vossa vontade, Senhor, e não a minha. Aos discípulos do caminho de Emaús ele disse: porventura não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Depois do pinguinho de doutrina, nosso tema: aprendiz de anjo é colega nosso. Você gostaria que seu bebê permanecesse inerte na cama, de boca aberta, imóvel? Gostaria? Chupando uma madeira lá na cama, sozinho, sem nenhuma reação? Assim ele não perturbaria, quebrando coisas na sala de visitas. Sua imobilidade garantiria segurança contra peraltices normais do crescimento. Nem babás, nem vigilância seriam exigidas. Será esta zero vivacidade que você deseja para seu bebê?
Vê-lo como zumbi, desanimado, não constrange sua estimativa materna ou paterna? Com todos os percalços você responde: o crescimento natural de meu filho será sempre bem-vindo. Não fosse o pecado trazido pela raça adâmica, e o aprendizado dos terráqueos atrasaria milênios. Todo mundo ficava na base do homem do sexto dia, dormindo e fazendo filhos. Tenho certeza que o Pai Eterno se alegrou com o progresso gerado pela introdução do pecado necessário e didático. Necessário e didático, meus caros. Nem babás, nem vigilância. Tenho certeza de que o Pai Eterno se alegrou. E tenho certeza mesmo, do fundo do coração eu digo para vocês. O pai humano prefere ver seus filhos quebrando coisas do que prostrado no berço, alienado e sem serventia, como era o homem do sexto dia. Dentro da normalidade, nossas crianças crescem saudáveis, preenchendo etapas, estando sempre dentre elas o próprio pecado. Deus nos concedeu todo o tempo do mundo para nos livrar de todas as coisas más. Aquela história do inferno e céu, após vida curta, aquilo é lenda. Aquilo é absurdo. O Satanás de chifre, cascos e rabinhos perdeu o fôlego em nossa geração. Crianças que se assustavam hoje zombam da invenção ridícula. Vocês desejam conhecer o autêntico Satanás? Querem conhecê-lo? O autêntico Satanás? Ele é ser humano que bate em crianças. Ele vive por aí, na sociedade nossa. Ele bate em crianças, rouba a bolsa de velhinhas, incendeia moradores de rua. Este Satanás circula pelas avenidas e alguns ostentam anel de formatura nos dedos. São gente instruída no mal, isso sim. Com tanta matéria-prima, porque Deus iria criar um Satanás especial. Todos esses marginais são autênticos demônios, mas o aprendizado em muitas vidas vai transformá-los, porque o Pai sabe esperar. O Pai jamais criaria este inferno eterno. A serpente rastejante é símbolo perfeito de transgressores. Vejam que ela forma a linha paralela com o chão. Linha paralela com o chão, ela se arrasta no chão. Ao contrário, a outra serpente está na vertical divina, lá em cima numa haste. Moisés fez serpente de metal e o colocou sobre a haste. Aqueles que eram mordidos pela outra serpente olhavam para ela e eram curados das feridas. Números 21, versículo 9, vejam lá, na Bíblia. Erguer-se da horizontal no rumo da verticalidade, esta é a receita, este é o remédio, eis a sabedoria que edifica e regenera. Alguém dirá, isso já aconteceu. Pedaço de madeira erguido da terra foi ligado a outro em forma de cruz, e nele pregaram o Filho do Homem. Jesus foi pregado naquela cruz, ocupando o lugar de serpente, da serpente mosaica. Ele ficou no lugar da serpente. Jesus é a serpente exaltada. Ele próprio disse isto. Quando rastejante, a serpente gera problemas. Quando exaltada, a serpente resolve problemas. Este é o dilema entre o portador de luz fraca, chamado Lúcifer, e a luz do mundo, chamada Cristo.
Ambos estão nos lugares certos, porém, porque na esteira do reino dos céus cabem pecadores e santos, um ajudando os outros. Percebam que Jesus desceu para pecadores. A serpente que tentou Eva aproveitou sua mente gulosa. O Criador proibira a aproximação da árvore. Quem conhece seus frutos morreria. Quem comesse seus frutos haveria de morrer. A mente satanizada de Eva pensava diferente. Com certeza não morrereis, sugeriu a tentação. E os frutos foram devorados pelos dois. Em nossa época, os frutos da mesma árvore estão sendo procurados. Os frutos proibidos pela lei do amor viraram ogivas nucleares hoje em dia. Aviões supersônicos, mísseis e bombas poderosas. A ameaça de morte é a transferência dos espíritos belicosos para o planeta primitivo. Pelos rumores de guerra, pela violência crescente, pela economia de todos os povos transtornada, flagramos a serpente rastejante no pedaço. Os violentos se apoderaram dos frutos da árvore. Na terra, como ocorreu no Éden, a história vai se repetindo. A primeira inteligência fabricando armas, desigualdade social e desesperança se encontra ativa nesses tempos finais da história. Entre esta horizontalidade e a vertical divina, o caminho será sempre estreito e difícil, e a porta sempre apertada. É verdade que o planeta já se viu livre da ignorância primitiva. Logo nos libertaremos do egoísmo que nos aprisiona ao pó. A influência do Satanás inventado ainda é notória. Desvendando segredos, o intelecto fabricou aviões cada vez mais eficientes e a guerra se tornou calamidade previsível. Armagedon não é mito. Sinais mostram esgotamento do nosso modelo de vida, amigos. Somente para ilustrar, eu lembro que os Estados Unidos pretendem criar colônias em Marte até 2030. Certamente levarão suas ogivas nucleares. Isto nos ajuda a compreender a proibição de comer frutos da árvore, estando ainda nus. Como eu, sem moral, posso comer os frutos da ciência, me abastecer de instrução e terminar fabricando coisas erradas? Isso nos ajuda a compreender a proibição de comer frutos da árvore, ainda estando nus, como fala o Gênesis. Guerreiros modernos pretendem saborear os frutos da árvore sem o menor escrúpulo. Ciência sem ética terminará em tragédia. A guerra nas estrelas tem tudo para acontecer. O Armagedon está chegando. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E nós aqui já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos para a divulgação dos evangelhos. Na próxima sexta-feira estamos preparando um programa bastante atrativo,
com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Aprendiz de anjo é colega nosso. A intenção dos violentos, meus amigos, parece bastante clara: criar confusão. O que aconteceu no Éden se repetirá em Armagedon. Isso já foi profetizado. Vejam que saduceus modernos interpretam texto sobre guerra nos céus. Imagine se pode uma coisa dessa. Guerra no céu. Ocorrida, segundo eles, na morada do Altíssimo, ao lado do trono de Deus, uma guerra aconteceu. É um absurdo. Quem lê a captura e prisão de entidades malignas, escutem com atenção esse trecho aqui. Quem lê e captura a prisão de entidades malignas em Apocalipse 20, se escandaliza com esta batalha na sala do trono de Deus. É uma coisa bastante sugestiva pensar nisto. E a surpresa aumenta quando o texto revela a autoria de um único anjo. Deus não manda nem 2 anjos, manda um anjo só. E este anjo acorrenta todos os elementos que têm o nome de malignos. Ele coloca em corrente todos eles. Depois desse texto, meus amigos, mostrando que um só anjo venceu toda a equipe da maldade que eles criaram, porque aquilo nem existe aquilo. Existem teólogos ainda mais audaciosos que noticiam grande conflito entre Deus e o diabo, e este conflito vem se arrastando desde Adão e Eva. Você veja só que coisa horrível. Guerra no céu, conflito entre Deus e o diabo. Quem é o diabo para enfrentar Deus, meus caros amigos? Depois desse texto, alguém acreditará que incontáveis assessores do Pai das Alturas não paralisaram tropelias dos anjos maus do 7º céu? Existem teólogos ainda mais audaciosos ainda, meus amigos. Fico estarrecido com a audácia de tais pregadores, descompromissados com a verdade. Vejam que o texto diz que o único anjo prendeu o dragão, a serpente antiga, o demônio e Satanás, sem pedir reforços. Eles poderiam ligar o rádio ali, ele poderia ligar o rádio ali e pedir reforços. Venham aqui me ajudar, porque são muitas entidades malignas. Que nada, ele sozinho. Eu reavivo a memória de que a besta, expressão suprema da perversidade, meus amigos, faz parte de quadros terráqueos. Todos esses elementos que eu citei aí, serpente antiga, demônio, Satanás, tudo isso são seres humanos, desencarnados, com raiva do mundo, que chegam lá e começam a atormentar os seus irmãos da terra. Sempre existirá ser humano que supera os demais em perversidade. Sempre existirá um mais pior do que todos os outros. Este assume a personalidade da besta de plantão. Este é o demônio real, mas é um ser de carne e osso como nós. Ele consulta o espelho mágico todas as manhãs para verificar se ainda não foi superado. Espelho, espelho meu, haverá no mundo alguém mais perverso do que eu? Não, majestade, responderá o espelho, renovando a expectativa daquele homem ou mulher que continua sendo a besta. Ele continua no posto, foi confirmado. Onde localizaremos esta figura que corporifica a besta, Getúlio? Interroga um amigo meu. Eu não sei, meu caro, eu não sei. Mas Deus sabe onde ela está.
Ela pode estar aqui, pode estar na China, pode estar na Argentina, pode estar no Japão, em qualquer lugar do mundo. A única característica que ela tem para se tornar o demônio chefe é ser maldoso, ser mau, até a última consequência. Ela, a besta, se alegra em praticar maldades. Por isso recebeu o título característico, besta. A concorrência é grande, porém. Existem malfeitores matando para treinar pontaria, por aí. Queimando moradores de rua para preencher suas horas de folga. Blasfemando adoidados contra Deus. Está difícil de manter a taxa de mais perverso do mundo. Se a luz que existe em vós, disse o Mestre certo dia, se transformar em trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, versículo 23. Porque todos nós recebemos luz de Deus. Só que nós poderemos transformar esta luz na maldade, em escuridão. Percebam que podemos transformar pelo nosso próprio pensamento desviado da verdade. Vejam que Jesus exaltou o apóstolo Pedro. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Logo em seguida, Jesus disse para Pedro: vá para trás, Satanás. Pedro representava o mal e Pedro representava o bem. O bem e o mal estão na terra e nós precisamos entendê-los e praticar o bem vencendo o mal. Entre o elogio e a censura transcorreram apenas alguns momentos no caso de Pedro, mas sim das coisas dos homens. Pedro se ocupava. Está lá em Mateus 16, versículo 23. A serpente rastejante lançara Simão Pedro de volta ao pó. A inteligência egoísta de Simão Pedro exigia conforto e segurança. Ele não queria que Jesus cumprisse sua missão. Ele tentava modificar os rumos da própria imposição e da própria lei divina. Com tanta gente pisando na bola, meus amigos, vocês acham que acham necessário criar figura especial de anjo maldoso? Isso seria a mesma coisa de pegar um regador e molhar o chão que está num dia de chuva torrencial. O apóstolo Paulo reconheceu. A carne luta contra o espírito, escreveu ele, e o espírito luta contra a carne. Paulo foi taxativo. A verdadeira guerra se desenvolve entre corpo e espírito. Os dois são adversários irreconciliáveis. Gálatas 5, versículo 7. Representante do corpo cheio de apetites, a mente monta esquemas para viver cada vez melhor. Aqui aparece pergunta clássica: e aquele demônio que tentou Jesus no deserto, se não existe, por que ele foi citado, Getúlio? A nossa resposta será sempre a mesma. Só Jesus esteve naquela caverna. Diabo nenhum esteve lá, porque diabo não existe. Algures eu assisti na televisão pregadora dizendo: o máximo que o demônio se aproxima dos fiéis da minha igreja é 50 metros. O poder espiritual os afugenta. Então, por razões que desconheço, a dita cuja se referiu à tentação do deserto. Parece que ela foi levada a pregar aquilo que iria contra seus próprios princípios. Com a maior inocência do mundo, ela falou do diabo afrontando Jesus cara a cara, sem o menor respeito. O maligno carregou o mestre para o alto monte e depois o levou como boneco de engonço para o telhado do templo.
Percebam a ingenuidade desta mulher. Afinal, se o diabo perde a força diante dos fiéis da sua igreja, como pode manipular Jesus com tamanha autonomia, fazer o que quer do corpo de Jesus? E ainda acrescemos algo no contexto. O primeiro versículo diz que o Nazareno estava cheio do Espírito Santo. Lucas 4, verso 1. O tentador, na versão dela, além de Jesus, também venceu o Espírito Santo. Isto completa a incoerência e exibe a pouca seriedade de certos pregadores. A letra mata, como diz a Bíblia. Seria absurdo aceitarmos Jesus como joguete de entidades inferiores. Tal aceitação simplista mostra Jesus fraco e o maligno forte. Naquela caverna, o futuro Messias travou o derradeiro duelo entre sua mente e o seu espírito e saiu completamente vitorioso. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, saibam que eu estou vibrando e pedindo ao Pai das alturas, ao nosso querido Jesus, que derrame bênçãos sobre todos aqueles que estiveram conosco nesta corrente maravilhosa ao encontro da luminosidade de Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.